Capítulo 12. Fazia 10 dias que Charlotte estava em Sanditon sem visitar Sanditon House, já que todas as tentativas de visitar Lady Denham haviam sido frustradas por um encontro com ela antes de a visita se concretizar. Mas agora a tentativa seria feita de forma mais resoluta, mais cedo, para que nenhuma atenção a Lady Denham pudesse ser negligenciada, nem nenhuma diversão ser roubada de Charlotte. E se tiver um momento oportuno, meu amor, disse o Sr. Parker, que não pretendia acompanhá-las, acho que você deve mencionar a situação dos pobres Mallens e sondar a senhora sob uma possível subscrição em benefício deles. Não aprecio subscrições de caridade em uma cidade como Sanditon. É um tipo de imposto sobre todos os que vêm, mas como a penúria deles é muito grande, e quase prometi à pobre mulher ontem que tomaria alguma providência em favor dela, acredito que devamos dar andamento a uma subscrição, e, portanto, quanto mais cedo, melhor. E o nome de Lady Denham, encabeçando a lista, será um começo muito necessário. Você não tem nada contra mencionar esse assunto, tem, Mary? Farei tudo o que desejar que eu faça, respondeu a esposa, mas você o faria melhor do que eu. Não saberei o que dizer. Minha querida Mary, exclamou ele, é impossível que realmente se sinta perdida. Não existe nada mais simples. Você deve apenas representar a situação aflitiva em que a família se encontra no momento, o veemente pedido que fizeram a mim e minha disposição de promover uma pequena subscrição com a finalidade de ajudá-los, contanto que a senhora a aprove. A coisa mais fácil do mundo, acrescentou a senhorita Diana Parker, que por acaso os estava visitando naquele momento. Tudo pode ser dito e feito em menos tempo que vocês levarão agora para comentar o assunto. E quando você tiver mencionado a subscrição, Mary, eu lhe agradeço se puder mencionar a Lady Denham, um caso muito melancólico que nem foi apresentado nos termos mais aflitivos. Há uma mulher pobre em Worcestershire, em que alguns amigos meus estão extremamente interessados. Eu me comprometi a coletar o que for possível para ela. Se você puder mencionar esse caso para Lady Denham pode fazer uma doação se adequadamente abordada, e calculo que ela seja o tipo de pessoa que, uma vez convencida a abrir a bolsa, daria prontamente 5 ou 10 guinéus. E, portanto, se encontrá-la em uma disposição generosa, você pode também falar a favor de outra caridade a que eu e mais algumas pessoas somos muito apegadas, a instituição de um bazar de caridade em Burden ou Trent. E, além disso, a família do pobre homem que foi enforcado após o último julgamento em York. Embora nós realmente tenhamos levantado a soma que desejávamos e que era necessária para eles dar o primeiro apoio, mesmo assim, se puder conseguir dela 1 guinéu para eles, seria ótimo. Minha querida Diana, exclamou a senhora Parker, para mim seria tão difícil mencionar essas coisas a Lady Denham quanto voar. Onde está a dificuldade? Eu gostaria de acompanhá-la em pessoa.
mas daqui a 5 minutos devo estar com a senhora Griffiths, encorajando a senhorita Lem a tomar o seu primeiro banho de mar. Ela tem tanto medo, pobrezinha, que prometi ir junto e animá-la e acompanhá-la na cabine se ela quiser. E assim que tiver tudo terminado, preciso correr para casa, pois Susan vai receber uma aplicação de sanguessugas a 1 hora. E isso vai demorar umas 3 horas. Assim, não tenho um momento a perder. Além disso, cá entre nós, eu já deveria estar deitada a esta hora, pois mal consigo parar em pé, e quando as sanguessugas tiverem sido aplicadas, arrisco dizer que nós duas vamos para nossos aposentos e lá ficaremos pelo resto do dia. Lamento ouvir isso verdadeiramente, mas se for assim, espero que Arthur possa nos acompanhar. Se Arthur seguir minha recomendação, vai também se deitar, pois se ele ficar acordado sozinho, com certeza vai comer e beber mais do que deveria. Mas você compreende, Mary, como é impossível para mim acompanhá-la até a residência de Lady Denham? Pensando bem, Mary, disse o Sr. Parker, não vou incomodá-la pedindo que mencione os Mallens. Vou arrumar uma oportunidade de encontrar-me eu mesma com Lady Denham. Sei como é ruim para você ficar impondo certos assuntos para uma mente que é tão pouco acolhedora. Tendo o pedido do Sr. Parker sido assim retirado, sua irmã não pôde mais insistir nos dela, e esse fora o objetivo dele, pois percebia a impropriedade das solicitações da irmã e como elas teriam um efeito negativo em relação à sua própria, que era mais sensata. A senhora Parker ficou deliciada em se ver livre da obrigação e foi muito feliz com sua amiga e sua filhinha caminhando para Sanditon House. O tempo estava encoberto e enevoado quando elas atingiram o cume da colina naquela manhã. Assim, não conseguiram durante algum tempo divisar que tipo de carruagem estava subindo. Parecia de um momento a outro, desde um trole até um phaeton. Parecia ter de 1 a 4 cavalos, e assim que elas estavam prontas para se decidir por uma condução de 2 cavalos, os jovens olhinhos da pequena Mary distinguiram o cocheiro e ela, toda entusiasmada, gritou: "É o tio Sidney, mamãe, é ele mesmo", e ela tinha razão. O Sr. Sidney Parker vinha com seu criado numa carruagem muito aprumada. Logo estava diante delas e todos pararam por alguns minutos. As maneiras dos Parkers eram sempre agradáveis quando eles estavam entre si. E ocorreu um encontro muito amigável entre Sidney e sua cunhada, que generosamente supôs que ele se dirigia a Trafalgar House. Isso ele negou, entretanto. Havia acabado de vir de Eastbound, com o propósito de passar em Sanditon 2 ou 3 dias, se possível, mas ficaria no hotel. Ele esperava se encontrar ali com 1 ou 2 amigos. O resto da conversa foi composto de perguntas e observações, com uma gentil atenção à pequena Mary e uma elegante reverência e saudação à senhorita Heywood, ao ser apresentada a ele,
e se separaram para se encontrar novamente em algumas horas. Sidney Parker tinha entre 27 e 28 anos, uma ótima aparência, uma expressão de tranquilidade refinada e um semblante animado. Esse inesperado encontro gerou uma agradável discussão durante algum tempo. A senhora Parker mencionou toda a alegria do marido quando encontrasse Sidney e exultou com a alegria que Sidney traria ao lugar. A estrada para Sanditon House era um caminho largo e bonito, ladeado por árvores que se abria entre campos cultivados, conduzindo, após um quarto de milha, através de portões para um terreno que, embora não muito extenso, tinha toda a beleza e respeitabilidade que pode ser proporcionada por uma abundância de belas árvores. Esses portões de entrada ficavam tão no canto do terreno ou paddock, tão próximos a um dos limites, que uma cerca externa, a princípio, quase invadia a estrada, até que um ângulo aqui e uma curva ali os posicionasse melhor. A cerca era uma bela paliçada em excelentes condições, com aglomerados de belos olmos ou fileiras de velhos espinheiros ladeando quase toda a propriedade. Quase toda, pois havia espaços vazios, e através de um deles, Charlotte, assim que elas entraram na propriedade, viu de relance, por sobre a paliçada, um vulto branco e feminino no campo do outro lado. Foi uma visão que trouxe imediatamente a senhorita Brereton à sua mente, e caminhando até a paliçada, ela viu de fato, com toda a certeza, apesar da névoa, a senhorita Brereton sentada, não muito longe dela, aos pés do aclive que descia da parte externa da paliçada e parecia ser acompanhada de uma estreita trilha. A senhorita Brereton estava sentada, aparentemente muito composta, tendo a seu lado Sir Edward Denham. E estavam sentados tão perto um do outro e pareciam tão engajados numa calma conversação que Charlotte sentiu imediatamente que não havia nada a fazer exceto afastar-se sem dizer uma palavra. Com certeza, a privacidade era o que eles queriam. Era impossível para ela não olhar com olhos desfavoráveis a atitude de Clara, mas a situação dela não devia ser julgada com severidade. Ela ficou feliz em notar que nada fora percebido pela senhora Parker. Se Charlotte não fosse consideravelmente mais alta que ela, as fitas brancas da senhorita Brereton talvez não tivesse ficado ao alcance de seus olhos mais observadores. Entre outros pontos de reflexão moralizante que a visão daquele encontro íntimo causou, Charlotte não pôde deixar de pensar na extrema dificuldade que aqueles que namoravam secretamente deviam ter em encontrar lugares para seus furtivos encontros. Ali talvez eles tivessem achado que estavam perfeitamente seguros de qualquer observação, com todo o campo aberto diante deles, e por trás de um aclive íngreme e uma paliçada que nunca tinha sido transposta
por pés humanos, além de uma névoa muito densa que também os favorecia. E mesmo assim ela os tinha visto. Realmente era difícil a situação deles. A casa era grande e elegante. 2 criadas apareceram para recebê-las, e tudo tinha um ar adequado de propriedade e ordem. Lady Denham valorizava sua ampla morada e tinha grande alegria na ordem e importância do seu estilo de vida. Elas foram conduzidas à sala de estar de costume, bem proporcionada e bem mobiliada, embora a mobília, que era de boa origem e estava bem conservada, não fosse nova nem pomposa. E como Lady Denham não estava ali, Charlotte teve a oportunidade de examinar tudo e ouvir da senhora Parker que um retrato em tamanho natural de um imponente cavalheiro colocado sob a lareira, que capturava imediatamente a atenção, era o retrato de Sir Harry Denham, e que entre os muitos retratos diminutos em outra parte da sala, pouco discernível, era o do Sr. Hollis. Pobre Sr. Hollis, era impossível não sentir que ele tinha sido injustiçado, ser obrigado a se retrair em sua própria casa e ver o melhor lugar sobre a lareira sendo constantemente ocupado por Sir Harry Denham.